Olá amigos, boa tarde, começando mais um Ponto a Ponto. Estávamos com saudade de vocês já, porque o último programa nosso foi gravado. E chamar todos vocês para assistir nosso programa de hoje com a nossa amiga Vólia Loureiro, que retorna aqui para falar de um assunto que compete a todos nós, né? Que é como a gente pode conviver com as diferenças. No mundo tão diferente, né? Com pessoas tão diferentes, nosso país que abriga tantas diferenças, seja elas raciais, culturais, religiosas. Então, como a gente pode aprender a conviver com essas diferenças, né? Então, já sabe, chega mais, vamos participar do nosso bate-papo pelo chat da Rede Amigo Espírita, né? E também pelo nosso WhatsApp, o 83, que é Paraíba, 8840-1055. E você, se nos assiste de fora do Brasil, o código do Brasil é 55, então é 5583-8840-1055. Então, vai ser um prazer receber as interações e as participações de vocês. Vólia, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando. Então, com relação à questão das diferenças, é importante que a gente perceba que a beleza do mundo está nas diferenças que existem, né? Imagine que se a gente tivesse um mundo de uma única cor, se a gente tivesse uma flor, só flores com um único perfume. Então, a beleza do mundo se encontra justamente em todas as diferenças que compõem esse mundo tão complexo e tão belo ao mesmo tempo. E é entendendo e convivendo com essas diferenças que nós aprendemos a crescer. Uma das coisas que bate muito nessa questão das diferenças são com relação às necessidades, porque elas são muito individuais, né? Cada um tem necessidades diferentes. Então, por que às vezes é tão difícil a gente entender que a necessidade do outro é diferente da minha? Porque a gente tem essa dificuldade de entender isso. Primeiro é importante que a gente perceba, dividamos as necessidades. As necessidades físicas, elas são, vamos dizer, uniformes, né? A necessidade de alimentação, de saúde, a manutenção do nosso corpo, do vestimento, de uma boa morada, ela é uma coisa universal para todos nós. Porém, quando a gente olha para a questão da necessidade espiritual, né, a necessidade moral de cada um, a gente observa que cada pessoa é um universo. E de onde é que surgem essas necessidades? Qual é a razão dessas necessidades? Então, a razão se encontra em justamente que cada um de nós é um espírito único, é um universo único. E por ser assim, é importante que a gente perceba que espiritualmente nós não temos a mesma idade. E por não termos a mesma idade, então cada um de nós tivemos vivências diferentes. E essas vivências diferentes levam às diferentes necessidades. Aquilo que para você é uma necessidade, é uma realidade, para mim já pode não ser. Eu posso já ter vivenciado isso e ter superado, ou ainda não ter vivenciado. Daí a dificuldade que temos de compreender a necessidade do outro. Porque a gente só observa a vida dentro do prisma nosso, dentro da nossa pequena visão, não é? Então isso gera o conflito e a incompreensão das necessidades alheias. Então, a gente tem que começar a ampliar, né? Nosso campo de visão. Exatamente. A família é um lugar onde se reúne muitas diferenças, né? Muitas vezes a gente vê famílias com pessoas completamente diferentes, interesses, necessidades espirituais diferentes. Então, por que a família é esse núcleo muitas vezes tão divergente? Primeiro, que a gente tem que observar qual é a função da família, espiritualmente falando, né?
Então, na família se reúnem os espíritos que são ligados por afinidades e os espíritos que são ligados por diferenças. Aqueles que são ligados por afinidades são aqueles espíritos que têm, vamos dizer, a mesma visão, o mesmo prisma de visão e de necessidades nossas. E ainda assim, por serem seres individuais, existem conflitos. Mesmo com aqueles espíritos que temos afinidades, existem conflitos, por conta de que cada um tem uma vivência diferente. E existem aqueles espíritos que, em vidas anteriores, né, foram adversários nossos. Podem ter sido espíritos a quem amamos, mas por alguma coisa, alguma necessidade, algum problema em vidas passadas, entramos em conflito. Então a gente pode dizer que dentro da família nós temos os laços e os nós. Isso é até tema de um poema meu, do Evangelho em Versos, Laços e Nós, quando fala sobre a família. Então, os nós são aqueles espíritos com os quais nós adquirimos dívidas, né? Muitas vezes a gente costuma, por autodefesa, achar que essas dívidas foram esses espíritos para com a gente e não nós para com eles. Então, qual é o comportamento nosso dentro da família quando temos essas diferenças? É o amor. Existe um poema de Gibran, que eu trouxe até aqui para a gente ler, a respeito disso, do que fala isso. Os filhos, eu acho que você já deve conhecer. Ele diz: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida, da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam conosco, não nos pertencem. Então daí quando a gente vê, não nos pertence. Vivemos num grupo familiar e esse grupo familiar é composto de pessoas totalmente diferentes. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 filhas e um rapaz, todos já rapazes, adultos. E nenhum dos 3 é igual. A mesma educação. Eu acho que isso em toda família é assim, né? A mesma educação, o mesmo modo, a mesma condução, mas cada um é um universo, é uma cabeça. Então, continuando o poema. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque suas almas moram na mansão do amanhã. Eu acho muito bonito essa parte. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não podem fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápido e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, dentro do lar, o lar é o nosso laboratório, né, de trabalho individual. Estão pessoas que, por necessidade, estão juntas. E é a necessidade do amor, do resgate e do trabalho do amor em si. E é com essas diferenças e com essas diferentes necessidades que cada um de nós aprende dentro do lar. Uma vez, ouvindo a palestra de Alberto Almeida, ele contando a experiência dele como profissional, que atendendo no consultório uma senhora que adotou 2 crianças, irmãs gêmeas, e por uma tinha profundo afeto, carinho e afinidade, e por outra ela tinha uma certa aversão, um certo até asco mesmo.
E ela, como mãe, ela se indagava se foi uma opção dela adotar a criança, se elas eram tão iguais fisicamente, porque ela disse que muitas vezes aquela por quem ela tinha asco era mais carinhosa, era que dava menos trabalho, era que ela tinha mais motivos para gostar, mas não gostava. E isso a perturbava, então por isso ela foi procurar um tratamento, que ela via ali um problema. E aí, nas terapias com o Alberto, ele disse que começou a fazer, chegou a necessário um processo de uma regressão, e aí ela viu que na realidade as duas vinham de várias vidas com essa necessidade de vir juntas e resolver suas questões, mas sempre uma quebrava o laço e a coisa continuava. E aí ela dizia assim, que ela sentia que a filha já tinha chegado a dizer que queria que ela a amasse. E elas que não conseguia, né? E isso a machucava muito. E aí ele diz assim, que na realidade a filha já havia concedido perdão, né? E a mãe ainda não. Ainda precisava se libertar daquilo que ainda amargava a alma, né? E aí, com base nisso, e pegando o gancho do que você falou, nas diferenças das famílias, nesses encontros de pessoas que realmente precisam vir juntas e resolver. Mas quando essas diferenças, que às vezes vêm de outras vidas, elas impedem que esses laços de família se harmonizem e exerçam seu papel de educação na vida de um espírito. Como é que a gente pode entender essa situação? O que é que se deve... Qual é o passo a tomar nessa situação? Eu acho que o primeiro ponto é a compreensão, né? A compreensão do papel da família é ponto importante. E a alteridade, né? Eu acho que a palavra-chave, né? A palavra que foi criada por um judeu, né? Remanescente dos campos de concentração. E por ter sofrido tudo aquilo que sofreu de perseguição e de ser considerado nada, né? Porque o objetivo do nazismo era considerar os judeus números e não pessoas. Então esse judeu cria esse termo alteridade para designar então a necessidade que cada um de nós tem de se trabalhar em aceitar a diferença, em aceitar as diferentes necessidades e personalidades das pessoas. E eu acho que é dentro do lar, primeiramente, que a gente deve praticar essa alteridade. Poderíamos dizer que é mais um exercício de cada um de nós, um exercício emocional de buscarmos aceitar a diferença do outro, respeitando a diferença do outro. Eu acho que o respeito à diferença é um ponto importante na tentativa de se tentar viver em harmonia dentro do lar. Quando você acha que só você é o dono da verdade, que só você é capaz de ditar regras e de não receber regras, a situação fica difícil. Isso, dentro de um universo do lar, entre pais e filhos, é importante que tanto os filhos ouçam os pais, mas também que os pais ouçam os filhos. Porque se a gente considera que nós somos espíritos, e que os espíritos, o espírito de um filho, ele pode ser muito mais velho do que o espírito de um pai, então aquele espírito tem também algo a nos ensinar. Não é verdade? Então, nesse trabalho, é importante que nós aprendamos a respeitar as ideias dos nossos filhos, aprendamos a respeitar as opiniões e que também saibamos nos fazer respeitados. E isso traz, então, a harmonia dentro de um lar. Quando cada um se considerar dono da verdade e não aceitar a verdade do outro, a gente não chega a canto nenhum. Mas a partir da alteridade, quando a gente entende que é respeitando a verdade do outro que a gente se faz respeitar, eu acho que é por aí o caminho.
E quando a gente tem o Evangelho para nos guiar dentro desse trabalho, na compreensão do que seja uma família dentro da visão evangélica, facilita muito. A gente tem a participação aqui na internauta Heloísa Bezerra, que ela diz o seguinte: neste assunto ele nos ajuda muito a ser espírita. Antes eu era impaciente e pensava, eu tenho que aturar fulano ou fulana. Agora penso, o que terei feito para aquele ou aquela me tratar assim, né? Aí ela complementa dizendo o seguinte: quem tem mais entendimento tem que ser mais caridoso e paciente e ensinar. Realmente, né? A gente tem que... A doutrina nos ensina a nos questionar, né? Essa questão do aturar, tem até uma história que Richard Simonetti conta, que diz que uma senhora viveu 30 anos com o esposo e desencarnou, né? Com o tempo o esposo desencarna também e chega no mundo espiritual procurando por ela. Aí ela diz, não quero mais saber dele não. É até que a morte os separe, né? Eu passei 30 anos na Terra suportando essa criatura e agora aqui no mundo espiritual ela vem atrás de mim? Não, eu não vou voltar mais como esposa dele, não quero conversa com ele. Aí o espírito diz a ele, minha irmã, mas pelo jeito você vai ter que voltar novamente com ele. Ela, mas como? Eu não cumpri minha missão? Não foi até a morte que o separou, eu não vivi com ele, eu não suportei ele uns 30 anos. Aí ele disse, você disse bem, você suportou, mas não amou. Então você vai ter que voltar junto com ele, ou como esposa, ou como filha, ou como mãe, para aprender a amá-lo. E então é isso, a gente não devemos suportar as pessoas. Se viemos em família, é porque temos que aprender a nos amar e nos respeitar, e não apenas suportar. Que muitas vezes a gente suporta, mantém distância, porque fica mais fácil do que conviver. Olha, agora, quando a gente, no caso até dessa caso que eu falei do Roberto Almeida, a filha que percebia que não tinha o amor, o carinho da mãe, a compreensão da mãe. Então, quando a gente convive com uma pessoa que assim não nos compreende, que a gente realmente não consegue, talvez a gente até faça a nossa parte para que algumas arestas sejam aparadas, que surja o entendimento, que surja o respeito, mas que por mais que a gente faça a nossa parte, não existe a compreensão por parte do outro. Então, qual é a ação? O que a gente deve adotar em postura para tentar resolver a situação? Eu acredito que, pela compreensão nossa de entender que se estamos juntos, nada é por acaso. A doutrina nos traz essa ferramenta de compreender que na vida ninguém está junto do outro por acaso. E se temos essa compreensão, então é importante que parta de nós o primeiro respeito. Façamos a nossa parte. Vamos dar o amor que for possível. Se o outro não aceita, então é ainda dever nosso de aceitar a não aceitação do outro. Compreender que para ele ainda não chegou o momento. E estar sempre aberto, né? Nunca fechar a porta. Porque quando a gente se fecha, a gente está perdendo uma oportunidade e também não está dando oportunidade ao outro. Se a gente entender que Deus nos acolhe com os nossos defeitos, com as nossas pequenezas, porque nos compreende como crianças, então é dessa forma que a gente deve observar aquele que não nos aceita. É que, não no sentido de nos culpar, de nos colocar na condição de coitadinho, de que, não, porque eu devo ter feito muito mal. Às vezes não é isso. Às vezes é falta ainda de maturidade do outro mesmo. Mas quando nós temos a maturidade, deve partir de nós, por essa maturidade, de nos colocar sempre abertos ao entendimento, embora respeitando o momento do outro. É lembrar o que Jesus nos diz, né? A respeito da mansuetude, né? Quando ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos,
porque eles possuirão a terra. É manter a mansuetude, é manter sempre o amor cristão com relação ao outro, mesmo que naquele instante a gente não consiga amar como a gente gostaria de amar o outro, porque a gente sabe que amor não é uma coisa que a gente resolva e ame, é uma coisa que vem de dentro, né? Ninguém ama porque quer e ninguém desama porque quer. Isso é uma coisa que acontece, né? Amor e ódio, o ódio tem um motivo e a gente pode acabar com esse motivo. Mas o amor verdadeiro, a afinidade, o amor no sentido de afinidade, ele não acontece porque, vamos dizer, não acontece porque a gente quer amar alguém, a gente ama, simplesmente ama. E por amar, então, a gente deve buscar cada vez mais nos tornar acessível e aberto e procurar vivenciar, trabalhando, vamos dizer, nos educando a aprender a pelo menos respeitar a maneira do outro ser. Com relação às religiões, assim, a gente vê que algumas pessoas que são de uma mesma religião, muitas vezes, apesar da religião transmitir a todos uma mesma mensagem, eles discordam entre si, né? Às vezes, com relação ao mesmo tema, tem opiniões diferentes. Eu acho que até a própria história do cristianismo é muito isso. Cada um tem a sua própria interpretação do cristianismo. E aí as várias religiões cristãs. Mas quando a gente faz parte de uma mesma religião, que prega os mesmos ideais, e mesmo assim nós recebemos a mesma fonte de informação, e nós discordamos, como é que a gente pode entender esse ser humano que discorda até quando deveria convergir? Isso é uma história bem antiga, né? A gente já via no tempo de Jesus, após a sua partida para o mundo espiritual, quando o cristianismo ficou nas mãos de Pedro e Tiago, e posteriormente de Paulo, as discussões que houveram naquela época com relação a como o cristianismo deveria ser, né? Primeiramente, Tiago Maior, que tinha uma visão judaizante, queria colocar o cristianismo dentro dos trilhos do judaísmo. E que o cristianismo, que na época esse nome nem existia, porque foi criado posteriormente, né? O termo cristão foi dado por Lucas, né? Bem depois. Então, Tiago queria que a doutrina ensinada por Jesus, ela ficasse em poder e domínio apenas dos judeus. E aqueles que se dispunham, os gentios, né, os não-judeus, que abraçavam o cristianismo, ele queria que todas aquelas práticas do judaísmo, com relação à alimentação, com relação à circuncisão, permanecessem. Tem até em Atos dos Apóstolos uma médica discussão de Tiago com Paulo a respeito disso. De um judeu novo, um grego que era cristão, perdão, não era judeu, um grego cristão, e que ele não aceitava a circuncisão. E que Tiago queria obrigar que ele só poderia ser cristão se fosse circuncidado. E então é quando há uma discussão entre Tiago e Paulo, e Pedro intermedia a situação e resolve que o rapaz não vai ser circuncidado e que será considerado cristão. Então isso até hoje, né? E como você fala, com as diferentes, vamos dizer, vertentes do cristianismo e das religiões não cristãs, e que a gente vê verdadeiras guerras que já houve por conta disso. Em nome de Jesus já se matou muito. E dentro da própria casa espírita, não é? A gente, infelizmente, a gente ainda observa, mas com compreensão de que, apesar de espírita, nós não somos perfeitos. Então, dentro de uma mesma ideia, é claro que existem visões diferentes. Então, novamente, aí é onde a gente deve buscar aplicar a alteridade, o respeito à opinião do outro. Porém, é importante que busquemos a base de tudo, que é a base doutrinária.
é importante que, em nome dessa alteridade, nós também não fujamos à base doutrinária. E também não fujamos ao amor cristão. Então é preciso um jogo de cintura, né, para se criar um equilíbrio. Porque é muito comum a gente ouvir pessoas dizer que se decepcionam com a doutrina, porque quando entram na doutrina, existem as panelinhas, o movimento espírita existe muita panelinha, existem muitas pessoas que protegem determinados grupos e desprezam outros, determinados trabalhos da casa são bem vistos, enquanto que outros, a direção da casa não dá a devida atenção. Mas é importante que cada um procure o trabalho da casa espírita, não como uma forma de se valorizar, de status. Porque dentro do trabalho espírita, a gente deve buscar os encargos e não os cargos. Os cargos são consequências, às vezes, porque em todo movimento, em toda organização humana, tem que haver aquele que lidere, né? Aquele que organize, que determine, e aqueles liderados. Porque em tudo no mundo tem que haver uma escala de hierarquia. Agora, dentro dessa escala de hierarquia, deve haver, em primeiro ponto, a humildade. Porque nós não sabemos tudo. Nós não somos donos da verdade. A verdade está com Cristo. Nós somos os seguidores e devemos ter humildade de, primeiramente, que quando houver uma discussão, quando houver uma diferença, por que não, primeiramente, olharmos para nós e procurarmos aonde é que eu estou errado nesse problema? Será que a ideia do outro não é melhor do que a minha? Então, quando a gente se fecha na nossa verdade, a gente fecha os olhos da verdade do outro, a gente é que está perdendo de aprender mais. Dentro de um trabalho, dentro da casa espírita principalmente, é preciso que a gente utilize aquilo que Jesus disse, que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E aprender a perdoar e aprender a se movimentar em todos os trabalhos com tranquilidade, não buscando ser dono da verdade e aceitando a diferença, aceitando a opinião do outro, sem se melindrar principalmente, que o melindre é uma coisa muito perigosa dentro do trabalho espírita, né? Você, principalmente dentro do trabalho mediúnico, você achar que você é inquestionável, é problema. Eu digo isso porque eu sou médium e sei que nós sofremos influências de todos os tipos. Nem todo dia a gente está bem. Dentro de um trabalho mediúnico, há dias em que o médium não consegue produzir. Se ele não passou um dia bem, se ele não se vigiou, ele não consegue produzir. E muitas vezes a ânsia de querer produzir pode levar para caminhos não muito recomendáveis. Então, você que está nos assistindo e quer participar da nossa conversa, já sabe, é só interagir com a gente pelo chat da Rede Amigo Espírita ou pelo WhatsApp, 8388401055. Só mandar a sua pergunta, a sua opinião, a sua experiência, para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Então, eu vou retomando aqui essa questão, a própria convivência é muito difícil, mas a gente ainda insiste em identificar, apontar sempre o erro do outro, a falha, o defeito do outro. E os nossos, a gente vai abafando, né? Guardando ali numa caixinha, escondendo debaixo do tapete, para que não apareça. Mas sempre a gente evidencia, enumera, questiona as falhas e os defeitos alheios. O que a gente precisa ainda trabalhar nesse aspecto? Evangelização. Lembrar o que Jesus nos diz, né? Porque vedes o argueiro no olho do teu irmão, enquanto não consegues tirar a trave que se encontra no teu olho. Ter sempre essa lembrança dessa pergunta de Jesus, dessa indagação de Jesus. Porque antes de eu poder ver o defeito do outro, eu tenho que olhar primeiramente para os meus. Eu não sou responsável pelo defeito do outro, mas eu sou totalmente responsável pelos meus defeitos.
Então, quando eu busco apontar o defeito do outro, isso é uma forma, é um mecanismo de defesa de esconder os meus, de eu me negar a ver os meus defeitos. É uma fuga, né? Uma fuga psicológica. Quando a gente começa a olhar muito o defeito que está no outro, é porque a gente está com medo de se olhar no espelho. A gente está com medo de ver a sombra que existe dentro de cada um de nós. Então é mais fácil eu tentar corrigir o que está externo a mim do que se encontra dentro de mim. É mais fácil eu ver a gota cristalina do outro para eu não poder olhar o poço escuro que existe dentro de mim. É por isso que Jesus nos chama a atenção a respeito da trave do nosso olho. E como espíritas, e principalmente como cristãos, porque a gente eu não gosto muito de colocar sempre a colocação como espíritas, até parece aí que a gente já não está praticando a alteridade, né? De considerar que o espiritismo é, vamos dizer, a chave e a resolução para tudo. Não é por aí. O caminho é Jesus. O espiritismo é um dos caminhos. Então, muitas vezes a gente ouve muito palestrante espírita dizer que é necessário que hajam várias religiões, elas são necessárias porque é o entendimento de cada um, mas vai chegar ao ponto que aquela pessoa, aquele espírito vai compreender, vai se tornar espírita. Isso já é uma forma de preconceito. Eu acredito que as religiões existem, Deus é um só. As religiões existem porque não existe só um caminho para tudo. Cada um, como a gente diz, entende a vida de uma forma. Entende as verdades de uma forma. E chegam ao mesmo ponto. Então, é importante que dentro do nosso trabalho tenhamos essa sensibilidade de não querer apontar o erro do outro, mas principalmente observar os nossos erros. E o que é que nós podemos fazer para, consertando nossos erros, convivermos bem com o erro do outro. Aceitando, compreendendo e praticando aquilo que Jesus nos ensina, que é o amor ao próximo. Sem isso, a gente vai continuar, como se diz, olhando para a parede e vendo as sombras, a história da caverna de Platão, né? E com medo de olhar para a verdade. É interessante porque eu costumo até dizer que, com relação às religiões que as pessoas falam, né? Eu digo, não, você pode ser ateu. E você está muito bem, você está na sua própria reforma íntima, buscando ser uma pessoa melhor, mesmo sem acreditar em Deus. É verdade. Isso aí é um caminho individual. As religiões ajudam, nos orientam, né? Nos dão um direcionamento, nos apresentam uma postura, mas é aquela coisa, tem muitos que estão nas religiões, mas não vivenciam. Exatamente. Né? Então é muito diferente, né? Você ser religioso, ter uma religião e você vivenciar essa experiência íntima, né? Dentro das religiões, vamos dizer, da nossa casa espírita, puxando para nós, né? Puxando a lente para nós. A gente observa ainda o preconceito que existe, já que a gente está falando em diferenças, o preconceito que existe em aceitar o homossexual dentro do trabalho espírita. Até a própria visão espírita a respeito do assunto, a gente sabe que não existe ainda, vamos dizer assim, um consenso, assim, dependendo do espírito, da casa espírita, dependendo da visão do espírita, existe aquele que ainda acha que é doença, que ainda tem os seus próprios preconceitos interferem, justamente, né? Que acha que a pessoa, o homossexual, só pode trabalhar na casa espírita se ele se tornar, assim, o eunuco, né? Se ele não puder ter nenhuma vida, nenhum relacionamento, ele tem que negar aquela realidade dele.
E há os que compreendem e percebem que o homossexual é uma pessoa normal como outra qualquer e que pode trabalhar dentro do trabalho espírita. Cada um de nós é responsável pela nossa moralidade. Não é a orientação sexual que vai fazer de mim ou de você uma pessoa diferente. Mas a gente sabe que existe isso dentro da casa espírita. É interessante você falar, porque na realidade, eu acho que até o próprio contexto social está cobrando de todo mundo uma postura. É um assunto que é altamente discutido, apresentado, conversado, exposto, e que eu acho que quando o assunto está aqui na nossa frente, faz com que a gente tome uma posição, tome uma postura a respeito. Então, as próprias religiões estão se movimentando. A gente viu a própria Igreja Católica, através do Papa, né? Já buscando uma visão de acolhimento, né? Na última reunião do nosso Conselho Federativo aqui, eu vi os coordenadores, os presidentes dos centros espíritas falando dessa necessidade do acolhimento, né, de ter essa visão, né, do ser humano integral, né, que muitas vezes todas as religiões discriminam e que a gente que tem essa visão desse ser integral tem que acolher. Né? Então é um assunto que está sendo discutido, né, mas que ainda é como não existe uma receita do bolo, né, não existe, é um processo que vai se conquistando, mas ainda bem que o assunto é discutido, é conversado e a gente acho que vai chegar num bom momento, né? Essa questão inclusive essa questão vamos dizer, de nomes, né? Essa questão de você classificar as pessoas, justamente colocando a pecha, eu acho que não deveria nem haver dividir as pessoas em heterossexuais e homossexuais, porque a sexualidade é o universo individual de cada um. Existem pessoas. Como não se deve classificar ninguém por qualquer coisa, né? As pessoas discriminam aquilo que não é, que não está, ou que pensam que não está em si, por medo. Muita gente discrimina o outro porque se vê no outro e tem medo do que vê. Então a postura de defesa é discriminar, para afastar. Às vezes a gente é no nosso defeito no outro, né? O outro é espelho nosso, né? Aquilo que nos incomoda no outro é porque se encontra em nós. Mexe com a gente. Mexe com a gente. A gente estava conversando até hoje mesmo, porque a gente acompanha as notícias e eu vi uns comentários que a autora da série Harry Potter, que em algum determinado momento ela disse que um dos personagens, que é o mago, se eu não estou enganada, Dumbledore, era gay. E um dos fãs da série Harry Potter disse, não, ele não tem nenhuma postura, nenhuma coisa que apresente ele como gay. Aí o comentário da autora foi que gays são pessoas como qualquer outra pessoa. Você não tem que ter um estereótipo, né? Não tem. Exatamente. E é com relação a isso que vem antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou falar das interações do pessoal aqui que está me passando. Então, com relação aos comentários desse que a gente estava conversando, a Tatiana ela disse o seguinte: acho que temos que ter paciência conosco, só isso mesmo. Quem já tem um cadinho de consciência tem que trabalhar isso, cada vez mais, e ter compaixão com quem não tem. O Alessandro de Castro diz o seguinte: veja nós como espíritas eternos estamos sempre. Veja nós como espíritos eternos estamos sempre com a justiça de Deus, buscando a correção de nossas atitudes. E depois ele comenta o seguinte: quando vemos algum defeito no outro, deveríamos ver a nós mesmos. Pois se isso nos perturba é porque temos que deletar esses sentimentos do nosso corpo perispiritual. Acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, exatamente, né? Que essas coisas estão tão impressas na gente que a gente consegue identificar no outro, né? Porque às vezes quando a gente não tem isso, a gente nem percebe mais, né? Aí com relação a essa questão dos estereótipos que a sociedade impõe, a sociedade ela nos coloca muitos padrões, né?
Existe aquele padrão que mulher bonita tem que ser loira, alta, magra, os olhos azuis, né? Exatamente. Homens fortes, né? Então tem todos esses padrões que se estabelecem e ultimamente existe uma revolução. Começaram a surgir as modelos plus size, né? As modelos que eram muito magras começaram a sofrer alguns questionamentos porque se exigia um novo perfil. Então, assim, nós já não temos ainda, digamos, um consenso, porque eu acho que também não deva ter um consenso, mas é um assunto que é outro assunto que é discutido, esses estereótipos, né? Como as pessoas devem ser, como as pessoas devem se comportar. Então, com relação a isso, nesse perfil social, como é que a gente pode ver essa situação? É uma coisa que a gente deve ter respeito, né? Eu acho que os estereótipos só se criam justamente como forma de defesa daquele que não se enquadra dentro dos modelos que a sociedade cria como os modelos aceitáveis. Então, os estereótipos se criam como essa forma de defesa. E isso deve ser respeitado. E deve ser educado. Porque ninguém precisa, para se afirmar, para se mostrar como ser humano e respeitável, vamos dizer, algumas posturas agressivas de alguns estereótipos. Então é importante que a gente aprenda, respeitando o outro, se respeitar também. E o espírita, ele deve ser aberto, ele deve ser, vamos dizer, ele deve abraçar a todas as pessoas, procurando não marcar, não fixar ninguém por nenhuma característica, mas vendo cada um como aquele que Jesus nos ensinou a ser, filhos de Deus. Porque quando nós encontramos na Lei de Igualdade, em O Livro dos Espíritos, capítulo 9, né, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos dizem que os Espíritos são criados simples, né, e iguais. Diante de Deus, os Espíritos são criados todos iguais. Todos partem de um mesmo ponto. Então, significa dizer que todos nós somos irmãos e que, na verdade, essas grandes diferenças, elas só são aparentes. Só querem dizer o quê? Só querem dizer que uns têm mais experiências do que outros, uns conseguiram vivenciar determinadas situações de uma forma, outros vivenciam essas mesmas situações de uma outra forma. Por quê? Porque somos individualidades. Isso é que é o bonito. Porque Deus não criou bonecos em série. Ele é um artista tão perfeito que ele nos permite ser como somos. Individuais, seres únicos. Seres que diante das experiências da vida se transformam, se criam de uma maneira diferente. Quando a gente observa que as flores, se você observar duas rosas, não existem duas rosas iguais. Em cada uma delas vai existir um aspecto diferente. Seja na cor, seja na colocação das pétalas, seja no número das pétalas, seja na intensidade maior ou menor do perfume. Então assim somos nós. Somos diversidade. E por sermos diversidade, temos que respeitar a diversidade. Não podemos nunca achar que o nosso modelo é o perfeito, é o correto, é o certo. Você falando aí, a gente começa a ver, né? Que às vezes o grande é o bobão, o pequeno é o valente, né? E aí os estereótipos se quebram, né? Diante da grandeza do ser humano, desse ser individual, né? Único. E que realmente a vida é essa caminhada de experiências. Com relação a esses estereótipos, assim, por mais que a sociedade tente nos impor padrões, eu acho que o foco é a gente se conhecer. Exatamente. Porque às vezes você é tanta coisa que você não sabe, e às vezes você se prende às coisas que você não é ou você não tem, né? A gente sempre pensa no copo meio vazio do que o copo meio cheio.
Nosso parâmetro é esse. Então, pessoal, quem quiser ainda mandar perguntas, ainda dá tempo, viu? Estamos chegando, nos encaminhando para o finalzinho do programa, mas vamos mandando perguntas. Com relação a essa convivência com essas diferenças, a esse trabalho de olhar para si, né, buscar se enxergar, ver os seus defeitos, as suas qualidades, como a doutrina espírita nos é tão consoladora, né, como ela pode nos ajudar nesse processo? Claro, a doutrina espírita, ela tem condições, vamos dizer, o ensino espírita, o estudo espírita, nos permite uma visão mais ampla do ser humano. Quando a gente conhece a reencarnação, quando a gente tem o conhecimento da reencarnação e perceber que somos seres que fomos criados há tanto tempo, né? Que não estamos aqui pela primeira vez, aqui não é nem a primeira, nem a última de nossas encarnações, que já vivemos tanta coisa, que já passamos por tanta coisa, e é isso, é essa teia de existências, né, que forma a nossa vida, que é imortal. Então nós somos seres espirituais passando por experiências físicas, e nessas experiências nós vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos adquirindo experiências, vamos adquirindo conhecimentos, vamos deixando para lá muitos defeitos, adquirindo virtudes. E é a beleza é essa a beleza do ser humano. A doutrina espírita vem nos ensinar, através da lei de causa e efeito, que nós é que somos responsáveis pela nossa felicidade. Então, aquilo que eu condeno em alguém, quem sabe quantas vezes eu não já cometi aquele erro? E isso traz o quê? Quando a gente tem conhecimento e consciência disso, isso traz a paciência, né? De entender no outro, naquele instante, aquela pessoa que se encontra numa atitude diante da vida equivocada, e que nós já compreendemos ser aquela atitude equivocada, mas nos permite, através desse conhecimento da lei de causa e efeito, de entender que é uma experiência. Ele age daquela forma porque talvez para ele aquela situação ainda seja necessária, mas que isso não nos faz cruzar os braços e não tentar ajudar. A doutrina espírita, ela pode nos auxiliar muito nesse sentido de compreendendo a lição do Cristo de uma forma clara, de uma forma sem dogmas, de uma forma que a gente pode vivenciar no dia a dia essas lições. Ela nos permite trabalhar em nós os nossos defeitos e saber acolher as diferenças, acolher aquelas pessoas que podem até nos incomodar ainda. Aquilo ali pode nos incomodar, mas pelo respeito e pelo amor, a gente sabe acolher e sabe trabalhar esse incômodo no sentido de conhecendo. Então, por conhecer, a gente consegue se adaptar. É como diz o próprio Jesus, com palavras que nem dele eram, né? Que eram de Sócrates. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é conhecendo o outro, é buscando aprender com o outro e nos conhecendo principalmente, que a doutrina nos permite isso, de nos ver como seres milenares, né? Que a gente consegue criar, vamos dizer, uma calma, de saber passar pelas situações e pelos problemas sem se desesperar. E eu acho que isso é um ponto muito importante e que nos ajuda na nossa felicidade, na nossa caminhada. Pois é, amigos, a gente está assim, caminhando para o finalzinho, mas antes disso eu queria mostrar a vocês, né, o livro da Vólia. Esse é o primeiro livro, né, Vólia? Sim. Aos que ainda sonham, né? Que são não é espírita. Não é espírita, são poemas. Mas tem o livro espírita, que é onde as paralelas se encontram, né? Que a gente já teve um programa aqui exclusivo falando da história desse livro.
Você pode ir lá no YouTube ver, né, essa entrevista que a gente teve com a Vólia sobre esse livro, que é maravilhoso. Eu li, recomendo, é uma história muito rica de detalhes, informações, mas de muita informação preciosa para a alma, né? Então eu recomendo ler os livros. E também tem o Facebook, né? Isso. Que é o Evangelho em Versos. Temos a página do Evangelho em Verso. Que você vai pegando os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. E transforma em versos. Já estamos no capítulo 11º. Amar ao próximo como a si mesmo. Toda semana tem um texto novo? Toda semana. Toda semana. Então, é só procurar no Facebook Evangelho em Versos, curtir a página e ficar recebendo essas mensagens, compartilhar para os seus amigos aí também. E tem a página da escritora Vólia Loureiro. Isso. Né? É só procurar também no Facebook. Vólia Loureiro, www.facebook.com/Vólia Loureiro. Evangelho em Versos, www.facebook.com/Evangelho em Versos. Pronto, então só você entrar lá no Facebook, curtir as duas páginas, e aí você vai ficar vendo toda semana, vão ter poesias, versos maravilhosos, para que a gente tenha mais conteúdo edificante para curtir e compartilhar e comentar, né, gente? Os livros aqui na Paraíba, perdão. Aqui na pode falar. Paraíba nós encontramos aqui na Federação, encontramos na livraria do Leopoldo Cirne, na livraria Leitura e na Nobel. Ótimo. E para quem mora fora, eu posso vender também através do e-mail, né? Ótimo. Do meu e-mail, volialoureiro@gmail.com. Então, volialoureiro@gmail.com. Se você que está aí de outro estado que queira comprar, né, os livros da Vólia, manda um e-mail, entre em contato com ela para você poder adquirir. Eu recomendo, né, eu já curto as páginas, já li um dos livros, né, vou ler esse outro agora também, e acompanhe sempre, porque sempre vem muita novidade boa. Então, meus amigos, estamos terminando por aqui. Só lembrando a vocês que quarta-feira, né, agora, dia 22, às 20 horas, no auditório da Unimed, a AME, que é a Associação Médico Espírita, vai realizar mais um ciclo de palestras que essa quarta vai falar sobre espiritualidade e hipertensão, que no caso é um estudo de caso, um caso clínico. Então, e depois da palestra vai ter um debate, né, com as pessoas presentes. Então, você que se interessa por um dos dois ou pelos dois assuntos, compareça no auditório da Unimed, quarta-feira às 8 horas da noite. Então, um grande abraço a todos vocês, até domingo que vem, e daqui a pouco, na 100.5, tem programa Semear, e no canal 5 de áudio, também da Rede Amigo Espírita. Então é só você acessar a partir das 18 horas, e o nosso programa Semear vai estar no ar. Um grande abraço, uma semana de muita paz a todos vocês, até domingo que vem.